Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, quantos de vocês que já fizeram uma viagem descartável? Nós já fizemos, lógico. E a viagem descartável é algo muito chato, não só para a nossa experiência pessoal, como também para o nosso bolso. A viagem é um investimento. Eu digo que é um ótimo investimento, um investimento pessoal magnífico. Então, pensando nisso, a gente fez algumas reflexões aqui sobre alguns pontos que podem tornar uma viagem bastante descartável. Chegou em casa ali e já esqueceu praticamente de tudo. E por que acontecem essas coisas? Mas nós queremos a ajuda de vocês, porque pensamos aqui em algumas situações e com certeza vocês vão relatar outras e nos ajudarem aqui nos comentários. Quero convidar todos também para se inscreverem no nosso canal lá no Instagram, onde postamos mais algumas fotos, materiais e também alguns vídeos curtos que são bastante interessantes. Nós não vamos numerar aqui as experiências, eu vou falando aqui ao acaso. Bom, uma delas é quando você engessa a viagem a partir de um roteiro que outra pessoa fez. Você quer repetir todos os passos, o mesmo restaurante, a mesma loja que ele foi comprar determinada coisa, o mesmo monumento, determinado ângulo. Tem gente que repete tudo. Isso pode ser um problema, porque cada um tem uma experiência, cada um tem um jeito de lidar com as coisas. Um clássico também é quando a gente se prepara para uma viagem e fala assim, nossa, eu quero conhecer aquele local. Mas para a gente aproveitar, né, o período de férias da viagem, a gente vai conhecendo outros locais até chegar no local final. Só que nada bate a expectativa de você visitar aquele ponto. As outras cidades, os outros pontos vão se tornando descartáveis, porque você está com a cabeça lá no final. E você pode deixar muita coisa passar, porque a ansiedade, né, a expectativa é tanta que você vai deixando tudo menor. Não é legal isso, porque você passa por locais, experiências gastronômicas ou experiências de viagem, mas assim, não é questão de cidade melhor ou pior, restaurantes melhores, mais badalados, mais estrelados ou não, mas é a sua experiência e você prestar atenção em cada momento, né? Dar tempo ao tempo e olhar para si mesmo. Dando um exemplo aqui da Europa, se nós compararmos com o Brasil, né? Pega todo o continente europeu, cabe aí em uma parte do Brasil e sobra muito espaço. E aí muitas pessoas que nunca viajaram para cá querem fazer todos os países em 15, 20 dias. Um desperdício. Você acaba não tendo experiência com nada, você acaba colocando tudo no mesmo bolo. Então é importante fazer essa curadoria do que você quer fazer. E aqui na Itália, falando especificamente, é um país que parece que dá para percorrer ele todo em 15, 20 dias, só que, para vocês terem uma ideia, tem regiões que nós ainda nunca estivemos. Por quê? Porque isso precisa de um tempo, precisa de um espaço, e a gente não teve esse tempo, a gente quer se dedicar melhor. É importante fazer esse recorte, porque se você coloca muita coisa nesse balaio, você acaba não aproveitando nada e nem se lembra do que você fez. Essa é uma sugestão e é algo que a gente pergunta às vezes para as pessoas, você passou aqui, ali, e a pessoa mistura às vezes um país com o outro, é normal. Algo também muito importante dentro desse quesito curadoria é você entender se você quer fazer uma viagem para relaxar ou para conhecer um local, porque isso é muito diferente uma coisa da outra. É algo como se você estivesse ali na praia, estirado, tranquilo e tal. É diferente de você fazer um turismo aqui na Europa em cidades históricas com milênios de história. Tudo isso é informação para a cabeça. Nós estamos numa praça que tem determinada conformação histórica, se a gente dá alguns passos a coisa já muda. Por mais que a pessoa não tenha interesse, isso vai entrando na cabeça e o cérebro fica assim. Por quê? Por quê? Por quê? Isso já é um bom passo, né? Outro ponto que eu lembrei agora é que constantemente nós postamos aqui no canal algumas experiências que nós tivemos em cidades pequenas, né? Cidades que estão entre grandes pontos turísticos e que muitas vezes não são comentadas para um turismo internacional. E quando nós postamos essas experiências aqui em formato de vídeo, muitas pessoas gostam, se surpreendem, falam, nossa, eu não esperava que um local assim tivesse tanta coisa legal. É esse espaço que a gente sempre fala, de você ir de um ponto ao outro, tem muita coisa interessante, não é a nível Itália ou a nível europeu, isso é para tudo. Aquele negócio assim, quando você está na escola, a professora fala assim, olha, leia determinado livro. Aí os alunos, né,
dão uma desperta e leem o resumo. Hoje em dia tá fácil ainda, né, com a internet e tal. Leem o resumo do livro. Não absorveram nada do que aconteceu ali. E a mesma coisa com relação às viagens. Então, você não pode se guiar somente por esses resumos, somente por esses recortes. Isso é algo bastante pessoal. Lembrando que esse é um vídeo onde nós estamos aqui dando as nossas opiniões pessoais, com a nossa experiência de viver aqui, de viajar bastante, mas você está livre para comentar aqui e discordar também. Algo que eu acho que pode, assim, ferrar uma viagem assim muito grande, mas isso é uma opinião minha, outros podem discordar, fazer um turismo exclusivamente de compras. Você vem aqui para a Europa e tem muita coisa diferente, né, para comprar, só que isso se torna uma viagem extremamente cansativa e, por que não, muitas vezes fútil. Eu quero comprar, quero sair com uma sacola aqui e acolá e está deixando as experiências de lado. Mas isso já é uma coisa de valor pessoal. As pessoas compram, enfim, e as experiências passam e você fica lá nesse círculo vicioso. Então eu acho que isso é algo problemático. Se você quer comprar alguma coisa, se programe, se dedique algumas horas, veja se você precisa daquilo, porque senão você se torna um container ambulante entre as cidades. Imagine aquele container gigantesco. As pessoas viajam com malas enormes, com coisas gigantes e acabam aumentando o volume disso, prejudicando o deslocamento, encarecendo a viagem e tornando as coisas bastante complicadas. Outra coisa que pode arruinar a viagem é simplesmente repetir algumas coisas que a pessoa faz no seu cotidiano normal. Aqui na Europa, geralmente o transporte público serve muito bem. As cidades são extremamente conectadas. A pessoa chega aqui na Europa, sai do aeroporto já com o carro locado. Mas as cidades já têm há algum tempo e cada vez mais uma proteção muito grande com seus aparatos históricos. O que significa? Ali atrás vocês estão vendo vários carros passando e tal, porque nós não estamos no centro histórico, estamos em um bairro, o bairro que nós moramos aqui em Bolonha. Agora, no centro histórico, e nós já moramos ali, a circulação de carros é bem menor, o que é bastante agradável. Isso porque tem uma restrição, e não são apenas os turistas que têm a sua circulação vetada com seus veículos alugados ou privados, mas sim todo mundo que não tem o direito de entrar ali. Que direito é esse? Se a pessoa não é um taxista, um residente ou tem uma autorização especial. Então significa que menos carros passando nesses centros, nesses locais, a cidade tem um respiro muito importante, não apenas em questões de poluição, mas aquela poluição visual que os carros trazem também. Muita gente anda aí pelos calçadões, aí nas ramblas espanholas ou nos calçadões aqui na Itália e gostam, acham bonito, acham agradáveis, mas isso tudo está ali por conta de várias restrições, porque senão os carros acabam invadindo. Hoje a gente olha aí a Piazza Maggiore em Bolonha, tantas praças aí com livre circulação, antigamente os carros poderiam parar ali. Imaginem só, pessoal, hoje em dia o tanto de turistas que tem, imagine se eles resolvessem entrar nos centros das cidades, tudo isso se tornaria completamente impossível. Avalie se vale a pena você alugar um carro, principalmente para visitar localidades maiores. Então você entrar de carro em Milano, em Roma, desculpa, eu acho até engraçado, porque é terrível. Avalie se vale a pena realmente você repetir alguns costumes que você tem no Brasil e não se deixar levar também por alguma coisa nova, por uma tentativa de utilização do transporte público que às vezes a pessoa nem tem, nem faz na sua cidade. Eu acho que vai trazer uma experiência muito mais leve, que entra em todo esse papo que nós estamos falando, de você não ser um container para você mesmo. A vida vai se tornando mais leve, você tem poucas bagagens, você tem poucas coisas e as experiências são somadas e não etiquetadas. Mas tem alguns locais aqui, tem filas, a gente observa, né, Elisa? Tem filas ali para o pessoal comer o tortellini numa embalagem de papelão, mas as pessoas vão lá porque tem aquela experiência, né? O local é muito bonitinho e tal, mas você vai comer o negócio no papelão. É uma coisa mais nova-iorquina, uma coisa assim de aquele lance to go. Sempre quis usar um termo em inglês aqui no vídeo. Estou com pressa. Vou aqui pegar um tortellini para comer na rua. Para com isso. Tortellini é um prato que você tem que sentar lá. Você está visitando o local, você tem um almoço só. Entrou nesse, porque todo mundo falou. E se você conhece um pouco da história, dos costumes de uma cidade, você vai entender o que é comercial e o que não é. Isso fica bem claro.
Algo que nós não comentamos também e que eu acho que seja muito importante é a questão da hospedagem, né? E é algo que também é muito pessoal ao mesmo tempo, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Eu acho que é o momento de você realmente se refazer para o próximo dia. Quando você está numa viagem, você quer aproveitar o máximo de tempo possível. Então é algo que você tem que prestar bastante atenção, porque às vezes você fica muito focado no preço. E isso eu me incluo, né? Porque quando a gente faz as viagens, às vezes eu fico muito apegada no preço e o Felipe fala: Elisa, você já viu onde exatamente fica essa acomodação? E às vezes fica a quilômetros do centro e não é vantajoso para aquele perfil de viagem que a gente está montando. Por exemplo, uma viagem de poucos dias, você tem que ter um facilitador, né? De repente fazer tudo a pé, se hospedar um pouco mais próximo do centro, investir um pouco mais na acomodação. Às vezes, por exemplo, quando a gente tem bastante tempo de viagem, a gente prefere, por exemplo, ficar num apartamento onde a gente tenha um espaço um pouco maior, tem uma cozinha, uma máquina de lavar roupa, enfim, entender o perfil da sua viagem, né? Isso faz toda a diferença. Então nós procuramos quitar as nossas viagens, algo que a gente utiliza também para outras questões. E para as viagens eu acho importante, porque seja uma viagem boa ou uma viagem ruim, você ficar pagando ela 3, 4, 5, 10 meses depois, eu acho bastante problemático e pode ser um pouco traumatizante. Tem coisas que nós não conseguimos fazer no momento, porque você se organizando, você tem ali um controle maior dos seus custos e pode se permitir viajar novamente em um tempo muito menor. Considerem compartilhar, curtir, mas eu quero mesmo que vocês comentem esse material e nos digam algumas situações que talvez vocês tenham passado ou que vocês também estão aí pensando que podem arruinar uma viagem ou torná-la bastante descartável. E a viagem é para você curtir, aprender e ter novas experiências. Isso é mais importante. Nos escrevam aí, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille!